Em meio ao calor escaldante de Canaã, a linda paisagem se estende sob um céu azul límpido. José, o jovem sonhador, avista seus irmãos. Seus irmãos, vestidos em túnicas simples e rudes, olham para ele com mistura de desprezo e inveja, narrando a complexidade de seus sentimentos. José, ignorando o rancor em seus olhares, acena alegremente. Sua inocência contrasta com as sombras que surgem em torno dele. No entanto, o reencontro amoroso se transforma em traição. O plano sinistro dos irmãos começa a se desenhar nas entrelinhas de suas palavras. Conflitos familiares são revelados através de olhares furtivos e sussurros, enquanto a atmosfera se torna pesada e carregada de tensão. Quando um dos irmãos levanta a voz, a traição se concretiza. O jovem sonhador, alheio à malícia, vê seus laços de sangue se rompendo. Cercado pelos irmãos, José sente seu coração acelerar. A traição se torna palpável, o medo se mistura à incredulidade. Com um grito indignado, um dos irmãos arranca a túnica colorida de José, fazendo com que o tecido se rasgue, simbolizando sua dor. A atmosfera se torna pesada, o rancor no ar é quase palpável, enquanto os irmãos encaram José, que não acredita no que está acontecendo. José, com voz trêmula, clama por suas vidas, implorando que não o entreguem ao mal que planejam. Os irmãos hesitam, mas a escuridão da inveja supera a compaixão. Um dos irmãos sugere vendê-lo como escravo, quebrando ainda mais a unidade familiar. Com uma decisão cruel, os irmãos concordam. José, agora paralisado pelo desespero, assiste a sua vida ser levada por mãos que ama. E assim, José é arrastado para longe de casa, sua túnica rasgada nas mãos dos irmãos, simbolizando a ruptura entre eles. Enquanto caminha para o deserto, José clama ao Senhor, buscando consolo em meio ao desespero, sua fé começa a se moldar. Os irmãos, sentindo remorso, decidem esconder a verdade e mentir para seu pai, como se o peso da culpa não o seguisse. Em casa, Jacó recebe a notícia e cai em desespero ao ver a túnica ensanguentada, acreditando que seu amado filho foi devorado por uma fera. A dor do pai ecoa pela casa, enquanto os irmãos, com corações pesados, assistem à tragédia que causaram, incapazes de voltar atrás. José, longe de sua terra natal, ainda clama por justiça, sua fé se renova, a história de redenção começa a se desenhar em sua vida. José desce solene à cisterna, suas mãos tocando as frias paredes de pedra, o eco de sua voz se perde na escuridão. No banquete, os irmãos de José celebram, rindo despreocupados, ignorando a dor e o sofrimento do irmão que deixaram para trás. José, na lânguida escuridão, clama com fervor, sua voz ecoando, mas a resposta é apenas o silêncio gélido da cisterna. A noite avança e a solidão de José se intensifica, a luz da esperança apagando-se como uma chama prestes a se extinguir. Lá fora, os irmãos brindam a traição, as taças se chocando, um simbolismo cruel do coração endurecido por ciúmes e orgulho. Em meio à angústia, José se lembra das promessas de Deus, seu coração se enche de fé, como uma âncora firme na tempestade. A mente de José se agita, ele reflete sobre seus sonhos, a imagem de feixes de trigo curvando-se diante dele ecoa em sua mente. Os irmãos, embriagados pela euforia, riem alto, sem perceber a gravidade de suas ações, como se o mundo girasse apenas ao seu redor. José, com a esperança quase apagada, levanta a voz em súplica, sua fé se transformando em um apelo profundo ao Senhor. Os ecos de seu clamor se perdem na escuridão, mas em sua alma uma chama começa a se reacender, lutando contra o desespero. Uma ventania repentina sopra pela abertura da cisterna, trazendo consigo um leve frescor, como um presságio de mudança. Os irmãos, agora um pouco mais sóbrios, discutem sobre o que fazer a seguir, a tensão crescente em seus rostos ensombrece a alegria. José, ouvindo os murmúrios, se esforça para entender o que está acontecendo, uma esperança incerta renascendo dentro dele. Um deles sugere vender José a mercadores que passam. A indiferença na proposta ecoa como um golpe no coração do jovem. A ideia de uma venda, a mercadoria humana, causa um estremecimento coletivo. Símbolos de desespero se alinham na decisão. Finalmente decidem agir. Seus passos firmes e resolutos são como trovões que recentemente abalaram seu mundo de ilusões. José sente o tremor da terra sob seus pés com a aproximação dos mercadores, olhos cheios de incertezas e esperanças frágeis. Os mercadores se aproximam, suas vozes soam como ecos distantes. José percebe que seu destino está prestes a mudar para sempre. A negociação inicia-se sob o olhar ansioso dos irmãos. A vida de José se esvai pelas mãos deles, como areia no deserto. José, agora consciente de seu preço, sussurra palavras de fé para si mesmo, um apelo silencioso ao Deus que o criou. A decisão é feita e José é puxado para fora da cisterna, o árduo caminho à frente manchado por lágrimas e esperanças quebradas.
Os irmãos se afastam, visivelmente perturbados, o banquete de alegria agora se tornando um banquete de dor e arrependimento. Nelson, os mercadores levam José embora, o clamor do jovem ecoa na distância, sua fé se fortalece na incerteza. E assim começa a jornada de José, marcada pela desgraça, mas também pela mão invisível de Deus, que em breve revelaria seus planos. Dentro da fria cisterna, José clama ao céu, sua voz ecoando em desespero. Ele sabe que seus irmãos o traíram. Os irmãos reunidos discutem fervorosamente. A ganância brilha em seus olhos enquanto consideram seu destino. Um deles, Reuben, tenta acalmar os outros, recordando que matar o irmão não trará alívio aos seus corações. A proposta de vendê-lo surge. O som do ouro tilintando é como uma maldição que ecoa em José. José, percebendo sua venda iminente, sente seu coração apertar. A esperança se esvai, mas a fé permanece. Os mercadores, tendo chegado, examinam José como se fosse uma mercadoria, completamente alheios à sua dor. Os irmãos observam suas almas perturbadas, mas a tentação do lucro os impede de agir. A venda é feita. José, agora um escravo, deixa para trás a segurança da família e a luz da esperança. Caminhando rumo ao desconhecido, a fé de José é desafiada, mas sua determinação brilha intensamente. Lágrimas silenciosas escorrem pelo rosto de José, mas ele se lembra da promessa feita a seus pais. Os mercadores falam sobre o preço que pagaram, rindo enquanto José caminha para um futuro incerto. A travessia de José se inicia, um caminho repleto de desafios e uma profunda transformação a caminho. Os mercadores ismaelitas arrastam José para longe da cisterna. Ele se despede de sua casa com um olhar triste, lágrimas escorrendo por seu rosto. Enquanto caminha, José ouve as vozes de seus irmãos ao longe, repletas de dúvidas e arrependimento, mas o desespero não pode ser mudado. Os mercadores puxam as cordas que amarram José e ele sente a dureza da jornada à frente, mas a pequena chama de fé permanece acesa em seu coração. A caravana se afasta da casa de José, levando do conforto da família para terras desconhecidas, onde sua vida mudará completamente. Sentindo-se só, José clama silenciosamente a Deus, buscando consolo. Em meio à escuridão, sua fé se torna sua luz. E assim a jornada de José começa, marcada por desafios e transformações, enquanto Deus prepara um plano divino em meio à dor.